Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos dar uma olhada nas últimas notícias dos fundos imobiliários que mais movimentaram o mercado, né? Com base nos relatórios de abril de 2025. Vamos começar então com o GARI 11, que é da Guardian Gestora. É aquele fundo híbrido, né? Focado em logística e também em renda urbana. E olha, os números de ocupação continuam impressionantes. 100% nos 39 imóveis. Exato, 100%. E o mais legal é que são todos contratos atípicos. Sim, o que geralmente significa mais previsibilidade de receita, né? E o prazo médio também bem longo, mais de 12 anos. Isso mesmo. Aí a vacância, claro, continua zerada. Perfeito. E em abril, o fundo também ficou 100% adimplente. Acho que um destaque importante foi o reajuste, né, de 5,06% pelo IPCA acumulado no aluguel de 2 imóveis que são locados para Air Liquide. Ah, interessante esse reajuste. E como a cota reagiu? Porque a gente está num cenário de juros ainda altos, né? Pois é, mas reagiu bem. A cota do GARI 11 fechou abril em 8,95. Foi o maior valor de 2025 até agora, viu? Puxa, Me parece que o mercado está começando a precificar essa qualidade e a segurança desses contratos mais longos, sabe? faz sentido. E aquela venda do imóvel GPA Campinas, teve alguma novidade? Olha, sobre isso, continua sem progressos assim muito claros. Pelo menos no relatório de abril, nada de novo. Entendi. E para o cotista, como ficou a distribuição? Então, o fundo distribuiu 0,083 por cota em abril. Isso deu um dividend yield anualizado de 11,13%. É um rendimento bem sólido, hein? Bastante. A receita total foi de 14,3 milhões de reais e o resultado líquido ficou em 12,3 milhões. E a carteira é bem diversificada, né? Tem 74% em renda urbana, 26% em logística. E com inquilinos de peso, né? Carrefour, Bate, Grupo Mateus. Exato. E olhando a parte financeira, a alavancagem que eles medem pelo LTV líquido está em 26%. É um nível bom, considerado bem administrável. E tem aquela estrutura casada dos CRIs, certo? E isso é um ponto importante. Os CRIs são estruturados de forma casada com os contratos de aluguel. Basicamente, o dinheiro do aluguel já vai direto para pagar o CRI, o que alinha os interesses e diminui o risco, né? E outra coisa, o caixa que eles têm hoje cobre quase 10 anos das obrigações de amortização. É uma posição bem confortável, assim. Muito bom. Bom, saindo do GARI 11, vamos mudar um pouco o perfil e falar do RZAK 11, da Risa Gestora. Esse já é focado em CRIs High Yield, né? Aqueles com mais risco, mas também com potencial de retorno maior. Exatamente. É outra estratégia. Eles anunciaram um rendimento de R$ 1,05 por cota referente a abril, que foi pago agora em maio. Isso dá um dividend yield de 1,20% no mês, considerando a cota de fechamento de R$ 87,27. E o dimensão interessante típico do High Yield. E o que tem na carteira dele? Bom, tem várias operações. Uma delas é o CRI Sênior da MRV, indexado ao IPCA mais 10,58%. Esse CRI continua adimplente, tá? E teve uma troca recente do agente fiduciário, mas a gestão disse que está monitorando de perto. Certo. Além desse, tem outros CRIs na carteira, tipo envolvendo Starbucks, que na verdade é a Salt Rock, né? A operadora, Direcional, Galeria Bank, e eles também alocam um pouco em outros FIs para diversificar. Ok. Agora vamos para o TORD 11, da R Capital Asset Management. Esse é um fundo híbrido, mas com um foco diferente, né? Desenvolvimento, operações mais oportunísticas. E aqui a situação é bem diferente. Não teve distribuição em abril. O cenário aqui é outro. Não distribuiu rendimentos e a cota de mercado fechou o mês a R$ 0,63. É um valor bem baixo. E muito abaixo da cota patrimonial, que está em 5,94. Uma diferença enorme. Por que explica isso? Essa diferença toda reflete muito a percepção de risco e a incerteza que o mercado tem sobre os ativos do fundo, sabe? A receita de abril veio basicamente de dividendos de outro FII, o DVFF11, e de juros de alguns CRIs, como HF Engenharia e Hope. A gestora continua abrindo mão da taxa de gestão, o que ajuda um pouco a reduzir as despesas do fundo, mas o ponto que chamou atenção agora foi o anúncio do grupamento das cotas, o InSplit. Ah, sim.
o grupamento. Como vai ser? Vai ser na proporção de 6:1 a partir de 4 de junho de 2025. A ideia é ajustar o valor da cota, tirar ela dessa casa dos centavos, talvez facilitar a negociação, mas claro, isso não muda o patrimônio do fundo em si. Entendi. E a carteira dele, como está dividida? Olha, tem 41,6% em CRIs, a maior parte ligada a multipropriedade e loteamento, indexados ao IPCA. Depois 34,7% em outros FIIs e 22,5% em equity. Equity, tipo projetos mesmo? Isso, como aquele projeto Macaira Beach Resort, lá na Bahia. São investimentos que demoram mais para maturar e têm um risco maior de execução, né? Com certeza. E o mercado acaba precificando esse risco de forma mais dura, especialmente no cenário atual. Exatamente. Daí esse desconto grande na cota. Bom, para a gente fechar, vamos voltar para Guardian, mas falando do Gain 11. É outro FII de papel, mas com uma pegada de risco mais controlada nos CRIs, né? Isso, mas com medida. Ele distribuiu 0,095 por cota agora em abril. E a rentabilidade dele? Nos últimos 12 meses, a rentabilidade acumulada foi de 12,58%. A carteira tem 26 ativos no total, sendo 23 CRIs e 3 FIIs. E a duração média é de 4,8 anos. E qual é a estratégia principal deles? A estratégia deles é interessante porque combina ativos que eles chamam de high grade, o beta, que são mais seguros, com algumas operações mais estruturadas, o alfa, que buscam o retorno extra. É uma tentativa de equilibrar segurança e rentabilidade, sabe? Controlar o risco sem abrir mão de um retorno atrativo. Entendi. Uma carteira mais equilibrada, então. Exato. Muito bom. Bem, acho que cobrimos os principais pontos desses fundos para os relatórios de abril. Agradecemos pela audiência. Se gostou, deixa um like e não esquece de seguir o FIS News no YouTube, no Spotify e também no TikTok. Ah, e deixe o seu comentário. Será que a gente deixou de abordar algum evento importante neste episódio? Conta pra gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.